Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus. E não podemos deixar de agradecer a este Pai infinitamente amoroso, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, este Pai que nos concede constantemente oportunidades de transformarmos-nos em pessoas melhores. Exatamente por isto que nos encontramos aqui, no planeta Terra, ligados mais uma vez a um instrumento que nós temos à nossa disposição, que nós conhecemos com o nome de corpo físico. O Senhor da vida nos concedeu mais uma vez a oportunidade, ou inúmeras oportunidades, para realizarmos processos de transformação. E por isso, nós precisamos constantemente lembrar de agradecer a Deus, agradecermos a Jesus de Nazaré, que para nos auxiliar neste processo de transformação, Deus, na sua infinita bondade, nos encaminhou Jesus de Nazaré, guia e modelo para todos nós, conforme nós encontramos naquele belíssimo questionamento que Kardec fez aos espíritos amigos: qual o tipo mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para servir de guia e modelo para toda a humanidade? E os espíritos amigos responderam com uma única palavra: Jesus. Então é Jesus nosso modelo e guia, e que possamos, através das nossas atitudes, modelarmos Jesus na nossa vida. Não podemos também deixar ou esquecer de agradecer aos espíritos amigos, estes mensageiros do Cristo, que constantemente estão com disposição, não à nossa disposição, mas com disposição em nos auxiliar. Então, agradecemos a eles. Não podemos deixar de agradecer ainda a todos vocês, companheiros de jornada, irmãos e irmãs, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui nesta página virtual e juntos realizarmos mais um estudo para o nosso esclarecimento, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. Este belíssimo livro, Palavras de Vida Eterna, que é composto por 190 capítulos. E hoje, nesta sequência cronológica de estudos que estamos realizando, hoje nós temos como base para as nossas reflexões o capítulo de número 38, que tem como título Salvar-se. Então, Emmanuel nos traz aqui belíssimas reflexões acerca do salvar-se. Será que estamos realmente realizando todo aquele esforço necessário e suficiente para alcançarmos a nossa salvação ou iluminação espiritual? Porque Jesus nos falou que só através do esforço, não é através de uma religião, não é através de uma doutrina, de uma filosofia, que você irá alcançar a sua salvação. A religião, sem sombra de dúvida, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15º, no item 5, quando os espíritos amigos nos esclareceram que as religiões têm como objetivo melhorar cada criatura, em lhe oferecendo as ferramentas necessárias
para que ele, através do seu esforço, realize o processo de transformação. E Jesus assim também nos disse, quando foi questionado: Senhor, haverá os que se salvam? Ele não respondeu: procure uma religião que você será salvo. Não, de forma alguma. Jesus nos respondeu: fazei esforços. Então, através do nosso esforço constante no trabalho no bem, conforme veremos aqui nas palavras de Emmanuel, nós alcançaremos este processo de nos salvar. E aqui, antes de começarmos nestas reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José e Carlos Bacelli. E a mensagem também é a de número 38, que tem como título Prodígios ao teu alcance. Então aqui, Irmão José nos traz informações acerca de belíssimos prodígios que estão ao alcance de todos nós. E ele começa nos dizendo o seguinte: com certeza, ainda não podes, qual o Divino Mestre, transformar a água em vinho. Então, sem sombra de dúvida, assim como realizou Jesus aquela belíssima transformação nas bodas de Caná da Galileia, água em um saboroso vinho, o melhor vinho da festa, mas não temos ainda estas condições de realizar estes processos de transformação de água em vinho, ou realizar um processo de cura instantânea, conforme várias que nós temos relatos através dos evangelistas, curas instantâneas que Jesus realizou. Mas sem sombra de dúvida, conforme nos diz aqui o Espírito Irmão José, que todavia muitos outros prodígios jazem claramente ao teu alcance. Então aqui ele nos fala que muitos outros prodígios nós temos condições de realizar, estão ao nosso alcance. E aí ele nos diz o seguinte: nada há que te impeça, por exemplo, de enxugar as lágrimas no rosto de quem chora e transfigurar a tristeza em alegria. Este prodígio de enxugar lágrimas no rosto de quem chora, de transformar lágrimas, tristeza em alegria, sem sombra de dúvida que está ao alcance de todos nós. E ainda ele diz: se quiseres, ainda hoje, podes vir a ser a esperança concretizada em mão amiga que soerga para a vida a quem se encontra no chão. Sem sombra de dúvida que todos nós temos condições de realizar este prodígio em ser esta mão forte, esta mão amiga que ergue quem está no chão. E ainda ele diz que tens o abençoado dom de resgatar a delinquência e conduzir ao banco escolar a criança que os próprios pais esqueceram. Então nós temos sim condições de realizar estes prodígios em auxiliando as crianças. E ainda ele diz que com o simples gesto de assinar o teu nome num documento, abrirás a porta do trabalho digno a quem desde muito se vê impelido ou impedido de lutar pelo pão de cada dia. Então aqui ele está falando principalmente às pessoas que têm empresas, que têm condições e estão precisando contratar empregados. Com uma simples assinatura em um documento, em uma carteira de trabalho, em uma ficha de registro, você pode conceder a oportunidade de quem está desempregado trabalhar e ganhar o sustento para ele e para a sua família. E por último, Irmão José nos diz: são tantos e tantos os prodígios ao teu alcance, em tuas infinitas possibilidades no bem, que onde estejas é como se Deus estivesse operando
por teu intermédio. Então aqui ele nos fala que são tantas, são infinitas oportunidades que em qualquer lugar que nós estivermos e nos esforçarmos para trabalharmos no bem, as possibilidades, as oportunidades, nós teremos sempre. E será como se Deus estivesse operando por nosso intermédio. E na verdade é assim que acontece, porque Deus não age diretamente auxiliando as suas criaturas. Ele ajuda, ele ampara as suas criaturas necessitadas por intermédio das outras criaturas que já têm condições de auxiliar em teu nome. Então podemos sim fazer esforços para realizarmos estes belíssimos prodígios. Então aqui encerramos estas palavras de irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel. Neste capítulo 38 do livro Palavras de Vida Eterna, salvar-se. E Emmanuel traz como referência para estas reflexões da primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, Paulo disse a Timóteo e a todos nós: palavra fiel é esta e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então aqui Paulo, se dirigindo ao seu discípulo amado Timóteo, nos fala isto, falando a Timóteo que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todos os pecadores, para nos salvar. Agora prestemos atenção nos esclarecimentos de Emmanuel, porque muitos de nós ainda que nos classificamos como seguidores de Jesus ou como cristãos, lendo estas palavras de Paulo, assim como de Jesus, achamos que é simplesmente aceitar Jesus como sendo o meu Salvador, conhecer intelectualmente os ensinamentos de Jesus, recitar estes ensinamentos às outras pessoas, e isto é o suficiente. E veremos, conforme a doutrina espírita nos mostra, que não é o suficiente. Jesus veio sim para nos salvar, para nos conduzir de retorno, conforme ele deixou narrado e simbolizado naquela parábola do filho pródigo, nos conduzir de retorno aos braços do nosso Pai, mas só que somos nós quem temos que realizar este processo, esta caminhada, colocando em prática os seus ensinamentos. Prestemos atenção nos esclarecimentos de Emmanuel acerca de Jesus como o nosso Salvador, o Salvador de todos os pecadores, de todos nós que nos encontramos aqui no orbe terrestre. Então, Emmanuel nos diz da seguinte maneira: é digna de nota a afirmativa do apóstolo Paulo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Então aqui, Emmanuel já começa nos chamando a atenção que realmente é digna de nota estas palavras, esta afirmativa do apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar, aí ele começa a nos esclarecer, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus da lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Então aqui Emmanuel nos esclarece, já logo nesse primeiro parágrafo, que quando Jesus veio à terra, quando Jesus veio e nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou eu sou o caminho que leva para a verdade e para a vida, e quando Paulo repete aqui a Timóteo que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, não quer dizer que Jesus veio e os nossos problemas estão todos resolvidos porque ele foi crucificado. Então ele nos diz que é preciso
Emmanuel nos lembra que é preciso que nós reconheçamos que salvar não significa que seremos arrebatados, arrebatados todos nós, filhos de Deus, da lama da terra, do local onde nós nos encontramos, com tantos erros ainda, orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, arrogância, e sermos arrebatados diretamente para mundos superiores de imediato entre os anjos do céu, simplesmente por aceitar Jesus como o Salvador. Não, eu aceito Jesus como o Salvador e automaticamente você estará salvo. Não, não é assim. O primeiro passo, sim, é aceitar Jesus, aceitar os seus ensinamentos e depois começar a colocar em prática. Sem sombra de dúvida que não conseguiremos. Nós já temos 2000 anos de evangelho e até hoje não conseguimos, a maioria de nós, colocarmos em prática nenhuma mínima parte dos ensinamentos de Jesus. Então ele nos fala sobre isto e acrescenta: assinalemos que, logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Então, aqui lembrando que não é simplesmente pelo fato de Jesus ter vindo à Terra que todos se transformaram, que todos estariam salvos. Aí ele lembra que é preciso nós observarmos que a fisionomia íntima dos homens daquela época continuaram a mesma, as fisionomias continuaram as mesmas de antes de Jesus vir à Terra. E aí ele diz ainda o seguinte: mantinham-se as criaturas daquela época, mantinham-se os romanos no golpe de conquista ao poder. Então, assim como eles estavam antes de Jesus vir à Terra e durante o período que Jesus esteve aqui na Terra, os romanos continuaram no golpe de conquista ao poder. Os judeus, após a passagem de Jesus aqui pela Terra, os judeus permaneciam algemados ao racismo infeliz, ao passo que os egípcios desciam à decadência e os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Então aqui ele nos mostrando que as pessoas continuaram as mesmas. Não foi simplesmente, e não é simplesmente, pelo fato de Jesus ter vindo à Terra e relembrado esses belíssimos ensinamentos, que as pessoas se transformaram, que elas fossem automaticamente arrebatadas da sua condição de inferioridade para mundos superiores. Então ele lembra aqui os romanos, os judeus, os egípcios, os gregos, que eles continuaram as mesmas pessoas. E aí ele lembra na sequência que os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiram escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. Então aqui ele nos diz que o espírito humano, esse sim, sofreu profundas alterações. E ele acrescenta que as criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade. E esse acordar, como nós sabemos, 2000 anos depois, esse acordar é muito lento. Então ele nos diz que o espírito humano foi acordando pouco a pouco para a verdadeira fraternidade, e a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Então a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra. E ainda está precisando
ir clareando ainda mais através do nosso esforço. Isso vai acontecer, isto está acontecendo, mas é preciso que nos esforcemos constantemente. Não podemos ficar de braços cruzados. E ainda ele acrescenta o seguinte: agora que nos últimos parágrafos ele traz os esclarecimentos basilares desta lição, deste capítulo 38, sobre o salvar-se e sobre o que é salvação. Nestas palavras de Paulo, o que significa quando ele afirmou a Timóteo que Jesus veio à terra, veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele diz o seguinte, que salvar-se, Emmanuel nos diz que salvar-se, pois, não será subir ao céu com sandálias do favoritismo religioso. Então, salvar-se não é subir às esferas superiores ou ao céu através do favoritismo, através das sandálias, que é o termo que ele utiliza, por meio das sandálias do favoritismo religioso. Não existe uma religião na face da terra que seja favorita, como dissemos anteriormente, e o próprio Cristo nos disse, como falamos também lá no início, que não é através da religião que seremos salvos, conforme veremos aqui nessas palavras de Emmanuel, e a doutrina espírita nos mostra isso fartamente. Jesus nos falou isto também, que é através do nosso esforço. Então ele nos fala desta forma, que salvar-se, pois, não será subir ao céu com as sandálias do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem. Então salvar-se não é através de uma religião A ou B que seja favorita, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga do mundo. Salvar-se é isto, trabalhar incessantemente no bem. É por isso que constantemente nós lembramos que nós nunca fizemos um convite para você que não é espírita, mesmo que seja simpatizante da doutrina espírita. Nós não fazemos convite para ninguém para vir para a doutrina espírita, para se converter ao espiritismo, porque o espiritismo salva. Não, de forma alguma, não fazemos esse tipo de convite. Nós falamos acerca do Evangelho de Jesus, esclarecemos acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, de acordo com as nossas possibilidades e entendimentos, e o processo de transformação, aceitar estes ensinamentos e realizar o processo de transformação é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Não é a religião quem salva, mas sim, conforme Emmanuel repete aqui, é o trabalho incessante no bem, conforme nós encontramos no título do capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E os espíritos amigos nos lembram que o único caminho que nos leva à salvação chama-se caridade e humildade. E Emmanuel encerra estes belíssimos ensinamentos sobre este salvar-se, nos dizendo ainda o seguinte: salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Então isto é a salvação que Jesus nos trouxe. Então Jesus salvou-nos, ensinando-nos como erguer. O trabalho é seu, o trabalho é meu. Jesus nos ensinou. Agora somos nós quem temos que fazer esforços para nos erguermos das trevas para a luz. E Emmanuel encerra dizendo o seguinte: salvar é, portanto, levantar. Então, se você realmente quer ser salvo, se eu realmente quero ser salvo, eu tenho que levantar, você tem que levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. Então, eu não posso ficar parado na inércia, esperando que os outros façam, ou
alegando ou afirmando: ah, não, Jesus já fez o que tinha que fazer, eu acredito em Jesus, então eu estou salvo. Não, de forma alguma. É preciso, conforme ele repete aqui, é preciso, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Então, salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Então, que possamos verdadeiramente nos salvar, que possamos verdadeiramente nos educar, auxiliando na educação moral de outras criaturas, auxiliar na educação evangélica de outros irmãos e irmãs de jornada, que possamos verdadeiramente fazer esforços para nos levantarmos, para buscarmos constantemente a nossa iluminação, para nos esforçarmos um tanto mais, levando através do trabalho no bem, aquele trabalho para enobrecer-nos e enobrecer as outras criaturas. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras de jornada, irmãos e irmãs que compareceram a esta página virtual para juntos refletirmos acerca da salvação e que possamos, através dos nossos esforços, trabalhando no bem, alcançar a tão almejada transformação espiritual ou iluminação espiritual, ou, se você quiser, a chamada salvação. Jesus conosco sempre, paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. E seja você também um semeador, uma semeadora do Evangelho. Leve a outros companheiros, a outros irmãos de jornada que participam com você em outros grupos, que vocês são amigos nas redes sociais. Leve a eles ou levem a eles também a oportunidade de refletirem acerca do Evangelho. Não estou aqui pedindo para fazerem propaganda acerca da minha pessoa. Não, de forma alguma. Propaganda do Evangelho, levar a outros irmãos a boa semente, o esclarecimento, o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheceis todos nós, e nós, sem sombra de dúvida, estamos buscando constantemente o conhecimento da verdade para nos libertarmos das trevas da ignorância, e que possamos assim auxiliar outros irmãos e irmãs a também saírem das trevas da ignorância. Até breve, meus irmãos. Jesus conosco sempre.